Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, Educação 5.0. Bom, por isso a gente vai bater um papo com a Viviane Moreno, que sabe tudo a respeito deste assunto, porque certamente, né, o pessoal de casa está muito curioso, né, Viviane, para saber o que significa exatamente a Educação 5.0. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui com vocês e falar hoje sobre um tema onde existem muitas polêmicas no assunto pós-pandemia, né? Mas previamente, a Educação 5.0, e para que todos entendam e fique de uma forma clara, a Educação 5.0 nada mais é que uma evolução natural da Educação 4.0, está relacionada num conceito de sociedade 5.0. O que quer dizer isso? Né? Essa evolução ela iniciou no Japão em 2016, tá? A ideia é pensar que a tecnologia, além de uma ferramenta para aumentar a produção, ela pode oferecer muito mais qualidade de vida, né? Obviamente, em um cenário aí que a gente está vivendo abruptamente aí pós-pandemia, os recursos tecnológicos eles viraram aí uma necessidade em todos os segmentos, inclusive no sistema educacional, né? Os recursos tecnológicos para as áreas mais humanas, como gestão, segmento industrial, eles já vinham sendo utilizados de uma forma muito inovadora, eles já tinham uma tradicionalidade em relação a todos os sistemas, né? Mas quando a gente coloca a tratativa a educação, era algo que vinha num caminhar nos últimos 10 anos, né? Um movimento aí um pouco mais lento, principalmente no sistema público educacional, onde com a pandemia isso tudo aí mudou o cenário do dia para a noite, e até hoje, né, após aí 1 ano e meio, a gente está sofrendo impactos em relação a isso. O que a Educação 5.0, ela contribui e ela altera nesse modelo de aprendizagem, tá? É um novo modelo de aprendizagem onde nós associamos a tecnologia e todos os recursos que a tecnologia pode nos trazer e com um olhar socioemocional, tá? Internacionalmente, essas tratativas, elas se denominam as soft skills, que é muito falada aí no mundo todo, e são simplesmente as consequências das questões socioemocionais, tanto dos alunos quanto do corpo docente, que está iniciando aí um trabalho de um novo modelo educacional. Até por Para os aquilo. alunos, isso. Até por isso que você está falando, né, Viviane, deu para perceber que a Educação 5.0, ela é, na verdade, uma maneira de encarar a tecnologia não só como uma ferramenta de produção, talvez, né? Sim, com certeza, com certeza. A ferramenta de tecnologia hoje, ela agrega integralmente em questões de desenvolvimento cognitivo, principalmente na primeira infância, né? Quando a gente, há 5, 10 anos atrás, a gente falava sobre tecnologia, vem muita questão de software somente, aquela questão de banco de dados. No sistema educacional, foram desenvolvidos diversos jogos e diversos aplicativos onde existe uma interatividade, tá, e um desenvolvimento cognitivo em relação a isso. Porém, existe algo que a gente não pode deixar de tratar, que é a questão socioemocional dessa criança, desse aluno, né? E a questão socioemocional desse corpo docente. Esse corpo docente, de fato, está preparado para conseguir haver essa interação, para conseguir atingir esse aluno, para identificar a aprendizagem. De fato, esse aluno em casa, ele está aprendendo isso, né? A nomenclatura que é dada hoje em relação ao ensino híbrido é algo que ainda é muito confuso, é um tema que é muito vago para a maioria das pessoas, e na sociedade brasileira isso vem sendo discutido desde o ano passado, e a Educação 5.0 ela começou a ser desenvolvida a partir de 2019. Então, a gente tem um time aí agora em agosto que vai transcorrer aí 2 anos nesse processo evolutivo sobre a Educação 5.0. Já existem países no mundo que atuam com esse modelo de aprendizagem. A Educação 5.0, além de tratar a questão socioemocional, ela faz a tratativa do desenvolvimento do aluno na sua inteireza. O que quer dizer isso? Não tão somente o material conteudista para agregar no desenvolvimento desse aluno,
mas sim o desenvolvimento dessa criança na sua totalidade como um ser humano, para que ele, de fato, seja um adulto preparado para a vida, né? O conteúdo que é elaborado, o conteúdo que é aplicado pelos professores no sistema de ensino, tanto público quanto privado, obviamente com prerrogativas aí do MEC, né, que nos impõe aí um passo a passo durante um ano letivo, esse desenvolvimento do fazer é algo que faz parte da educação 5.0. É o aluno se desenvolver de fato, a aprender fazendo, ele é aprender experienciando. Então, a gente entende que o profissional da área, o professor, o coordenador, o diretor, eles deixam de ser protagonistas e sim, dentro de uma instituição de ensino, eles são ferramentas que agregam no desenvolvimento desse aluno. E esse aluno, ele tem um desenvolvimento em grupo individualizado dentro do que para ele faz sentido. Perfeito. Você citou aí, né, Viviane, a questão dos professores e tudo mais. Além dos professores, não é? É importante também que gestores, enfim, demais colaboradores também passem por esse tipo de formação, né? Sim, sim. Na verdade, o desenvolvimento da educação 5.0, ele, de fato, é como você colocou, e é super relevante, é o desenvolvimento de todos os profissionais que trabalham na rede, de todos os profissionais que trabalham atuando com essas crianças. A tecnologia na educação 5.0 e essa tratativa, ela é vista de uma forma saudável, como uma ferramenta de transformação social, né? Hoje, o nosso universo, em 2021, ele é completamente diferente de 2020 até março, né? Nós vivíamos em um outro cenário. Completamente e não diferente. tem como a gente... Completamente diferente. Não, eu sempre falo em palestras e treinamentos que forneço que não temos como retroceder. Não vai haver um retrocesso. Não tem como ser como já fomos. Né? Existe um processo evolutivo e essas tratativas e todos os profissionais que trabalham na área da educação, eles têm que ter a consciência, a abertura para uma transformação social de uma forma saudável, tirar e retirar e contribuir para o que há de melhor para o nosso cenário educacional no Brasil. Né? Então, quando você tem um olhar para essa criança, e eu utilizo um exemplo muito prático e rápido. Hoje, se você pegar uma criança de 7 anos, primeira infância, primeiro ano de Fundo 1, e você brincar com ele, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer de conta que vai tocar um telefone. Fingimos que toca o telefone, e aí eu falo, pode atender. O movimento que a criança faz hoje, vocês podem testar aí com que se vocês tiverem criança em casa. Ele vai fazer assim, ó, alô. Não é o movimento que nós fazemos numa aprendizagem analógica. É verdade. Eu sou da década de 70, então quando eu atendia, eu fazia alô. É verdade, eu também. A criança de hoje em dia não. Assim. Então, a criança de hoje em dia ela não tem mais essa referência. A referência dela é outra, não faz sentido para ela. Né? E aí a gente tem outros exemplos, como fax, máquina de datilografia, não faz sentido para eles. Então, volto a dizer, a educação 5.0, ela faz sentido para o que é esta geração de hoje. Não temos como não tratar essa questão socioemocional, esses soft skills, também do corpo docente. Por quê? O corpo docente ele não foi preparado para fornecer um aprendizado nesse modo tecnológico. Nós aprendemos no modo analógico, é verdade. Né? Sensorial, enfim. Então, este corpo docente também precisa dessa renovação, precisa desse desenvolvimento de habilidade para lidar com esta atualidade, né? Então, Viviane, você citou aí fax, máquina de escrever. Eu acho que até o telefone fixo já está ficando meio para trás para esse pessoal da nova geração, a criançada, né? Eu, particularmente, na minha casa, dos meus pais, sempre teve telefone fixo, mas na minha casa já eu tenho celular, minha esposa tem, meu filho certamente vai ter, ainda é muito pequenininho, não é? Mas é bem isso que você falou. E a pandemia, voltando a falar desse assunto, que mudou totalmente esse cenário e tudo mais, evidenciou, não é? Trabalhar, logicamente, as competências socioemocionais, né, Viviane? Acho que isso é extremamente importante, esse lado que trouxe, né, a pandemia.
Sim, sim, com certeza. A questão socioemocional, nós temos aí estatisticamente alguns índices de déficit de aprendizagem que já tinham um olhar no setor público bastante relevante, né? Com a pandemia, em muitos estados e diversas faixas etárias, esse cenário se agravou grandemente, né? A instituição privada conseguiu amenizar um pouco. Por que eu falo um pouco? Porque a instituição privada, ela detém sim de recursos tecnológicos, onde tem um Wi-Fi bom em casa, tem um bom celular, cada criança tem o seu tablet, mas ela não é a máquina, ela continua sendo uma criança, né? E o desenvolvimento cognitivo desta criança, do 0 aos 7 anos, a tecnologia ela vem para agregar de uma forma saudável, desde que haja uma interação realmente entre o grupo, porque ela está numa fase do tato, ela está na fase sinestésica. E como fazer isso? De que forma fazer isso? Então, a educação 5.0, ela traz essa nova, esse novo, nós chamamos de modalidades ativas, metodologias ativas, para que, de fato, essa criança tenha o desenvolvimento que precisa ser feito ao longo dessa jornada dela, né? Existem alguns autores americanos que falam, tem um livro que foi lançado em 2015 que chama The Handbook of Blended Learning, onde ele trata em 2015 sobre o tema. Então, em 2015, os autores norte-americanos eles já vinham com essa tratativa sobre a questão do ensino híbrido, de que forma fazer isso, uma definição desse tipo de aprendizagem, uma combinação da instrução tradicional, face a face, com uma instrução assistida pelo computador, né, viabilizando o desenvolvimento e o ensino desses alunos ao longo da sua jornada escolar, né? Eu acho que é importante ressaltar, nós que vivemos aqui no Brasil, com déficit aí de recurso no sistema público, existem soluções, inclusive ofertadas por algumas empresas americanas, tá? Quando se trata de instituição de ensino, inclusive gratuitas, que muitas redes desconhecem. Que legal. Então, são aplicativos, são jogos, são sistemas, inclusive, de jogos online. O Canadá oferta na matemática, por exemplo, eles têm um sistema gratuito online que a criança entra e ela vai brincando e ela tem exercícios de raciocínio lógico, com bichinhos, enfim. E isso agrega muito a todos os sistemas de ensino, né? Tanto o ensino público quanto o ensino privado. Mas, infelizmente, hoje, essa informação ela não é pulverizada de uma forma, vamos dizer assim, rápida, para que todas as pessoas, os pais, corpo docente, tenham acesso a isso. Então, o meu papel neste momento, e agradeço a oportunidade por poder estar falando sobre este assunto aqui com vocês, de abrir aí os olhos, abrir uma nova visão para esse cenário em que a gente vive, esse novo modelo de aprendizagem, e os pais em casa, de certa forma, contribuírem de uma forma mais tranquila, sem aquele peso, aquela obrigação. Não, mas eu não sou professor, mas eu tenho que alfabetizar meu filho. Calma, né? Calma, vamos ter um pouquinho mais de paciência e aprender tudo isso para que esse déficit não seja tão grande ao final aí de 2021. A gente sabe que isso vai acontecer, né? Mas a informação e a tratativa, entender um pouco mais sobre o assunto e falar sobre ele, contribui muito, tanto aos pais, quanto aos próprios alunos e ao corpo docente, para contribuir aí nesse novo modelo de aprendizagem. O papel dos pais extremamente importante, né, Viviane? Sim, muito importante, né? Ficou muito nítido nesse movimento do ensino híbrido a importância da família na estruturação e no desenvolvimento do aluno, né? A gente, com essa correria, essa vida moderna, os pais trabalham fora, primeira, segunda, terceira jornada, acabam chegando em casa muito cansados, enfim, por trabalho, distância, alguns trabalham fora da cidade em que moram, e com a pandemia, existiu mais um ponto aí de uma questão socioemocional. Vamos conviver todos juntos. Tem essa, né? Também. E cada um entender o seu momento e respeitar esse desenvolvimento dentro de casa, a criança entender o espaço dela, os pais colocarem um espaço para eles e ter essa dinâmica não foi fácil e não está fácil.
né? É algo que se tornou um desafio, um desenvolvimento de habilidade, onde a mãe está aqui numa reunião e daqui a pouco a criança chora, e enfim, aquela loucura do dia a dia. Mas aos poucos, né? Isso eu tenho relatos de diversos pais, de diversos professores, que ao longo deste último ano de 2020, tudo foi se remodelando. E as pessoas foram se adaptando e se reconstruindo num novo cenário, né? Principalmente com a questão das aulas presenciais vetadas aí em diversos períodos, né? Tentativas de retomada dessas aulas em diversos municípios no Brasil, e retomaram-se as aulas, e depois houveram alguns problemas em relação à pandemia dentro da escola, e fecha a escola, enfim. Toda essa questão, quer queira ou não, agrava a questão socioemocional. Então, muitos pais decidiram, não envio mais para o colégio. Nos adaptamos, já temos uma rotina, a criança já tem o espaço dela para estudar, e o entendimento que isso, se Deus quiser, ele vai ser temporal, mas ele não é retrógrado. Então, esse modelo, ele não tem como retroceder, né? Ele trouxe muito avanço em relação à oportunidade daqueles que não podiam estudar à distância, tá? Mas ele também trouxe impactos para quem tem a viabilidade, mas utilizava a tecnologia só como entretenimento, que foi um outro impacto que aconteceu, né? Quando você utiliza a tecnologia para entretenimento, é uma perspectiva, e o aluno, a criança, ela não tem como interromper esse processo. Olha, isso aqui eu me divirto, isso aqui eu tenho que aprender. Então, por que a gente não pode aprender com conteúdo e brincando? Utilizando uma ferramenta tecnológica que traz esse conteúdo e faz sentido para essa criança. Então, a educação 5.0, ela engloba todos esses pontos que eu falei até agora. E com uma comunicação efetiva, certamente é possível transformar jornadas educacionais, né, Viviane Moreno? Sim, sim, com certeza. O ensino híbrido, ele busca unir os aspectos positivos das duas metodologias, tá? As metodologias tradicionais, presenciais, e as metodologias EADs, que são à distância, a fim de oferecer melhores condições de aprendizagem para os alunos. E não tem como deixar os pais fora desse sistema, não tem como deixar um corpo docente impactado somente com o EAD, ou deixar somente um corpo docente voltado para uma tecnologia de YouTube, né? Muitos professores comentam comigo, Viviane, o que eu faço? Eu não sou um YouTuber, eu sou um professor. Como que eu faço para poder prender a atenção dos meus pequenos? Né? Existem técnicas, inclusive, de PNL. É um grande desafio, né, Viviane? Sim, um grande Talvez desafio. O maior deles nessa pandemia para a educação, né? Como se adaptar, tantos professores, enfim, os próprios estudantes, os pais, não é? Sim. É certamente o principal desafio novo. Disso tudo, Sim, o novo, ele nos deixa desconfortável, mas ele nos traz um universo, eu vou dizer, infinito de oportunidades, para que a gente se melhore, para que a gente melhore nossa sociedade através da educação, e a gente ter um olhar positivo para todas as coisas e contribuir aí com coisas inovadoras e aspectos de metodologias que, de fato, contribuam para o aprendizado desses pequenos aí. Vamos em frente, né? Vamos em frente, caminhando aí para um novo rumo, Educação 5.0. Esse é o futuro. Mais alguma coisa que você queira colocar aqui para a gente encerrar a entrevista sobre Educação 5.0? Olha, num grosso modo, eu posso dizer que essa é a base da Educação 5.0. Perfeito. Né? Essa tratativa dos soft skills e um esclarecimento, de fato, de um ensino híbrido. Né? O que de fato é um ensino híbrido? Eu acho que os pontos principais são esses, porque o tema... ele é imenso, e aí, se a gente for detalhar, de repente, a gente pode deixar aí até para um próximo bate-papo. Com certeza. E aprofundar um pouquinho mais em cada tópico desse desenvolvimento, desse tema, que é um tema tão vasto, aí, tão rico, para que a gente possa auxiliar aí todas as famílias brasileiras, e todos os alunos, e todos os profissionais da rede, que aí, emocionalmente, estão com desafios aí impactados aí com esse novo cenário. Boa. Então, num futuro próximo aí, a gente volta a bater um papo aqui no quadro De Olho na Educação. Tá bom, Viviane? Tá joia, André. Muito obrigada. Boa tarde a vocês, viu? Valeu. Muito obrigado. Conversamos então com a Viviane. Valeu.
É isso aí, pessoal. Já sabe, né? Até a próxima oportunidade, sempre aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau!